palavra nos diz que quando Jesus estava aqui na terra, as notícias dos milagres, das curas, das suas palavras se espalhavam e pessoas iam atrás dele. Multidão se ajuntava para poder ver ele. Mas algo interessante que a gente pode ver lá em Lucas capítulo 5, no verso 15 e 16, é que Jesus priorizava o tempo de oração. Ele não abria mão do secreto, ele não abria mão de ficar a sós com o Pai. A gente pode ver aqui no verso 15, de Lucas 5, mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. E essa atitude de Jesus, que parece ser muito simples, mas a Bíblia faz questão de relatar, me chama a atenção para algumas coisas. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Primeiro de tudo, é que Jesus sabia da importância de orar. Jesus era muito ocupado, mas muito ocupado mesmo. Mas isso não era um empecilho, um impedimento para ele não orar. A gente não pode deixar que as agitações do nosso dia, as nossas ocupações diárias, o barulho desse mundo nos impeça de estar a sós com Deus, de passar tempo com o Senhor. Se tem um lugar onde a gente aquieta a nossa alma, somos renovados, calamos a nossa ansiedade, alinhamos o nosso propósito, conhecemos a face de Deus, vencemos as nossas guerras, é na oração. Prefira estar nesse lugar do que em qualquer outro. Às vezes a gente vai ter que fazer como Jesus. Ah, beleza, tem uma multidão aí, mas eu vou ter que me despedir, porque eu tenho um encontro ali com meu Pai. Eu tenho que ficar sós ali com meu Pai. Às vezes falamos que não ouvimos a voz de Deus, não sabemos identificar a voz do Senhor, mas o fato é que a gente não aprendeu a silenciar, a se retirar, a amar a companhia de Deus, a desfrutar da sua presença, a amar estar diante de apenas um olhar que realmente importa, que é do Senhor. Então Jesus nos ensina sobre isso, sabe? Que nós precisamos entender a importância de ter tempo a sós com o Pai. Outra coisa que também me chama a atenção é que Jesus nunca se impressionou com a multidão. Sabe, em outra passagem, eu acho que em Lucas mesmo tem, eu não lembro qual é o verso, mas eu vou colocar aqui o capítulo, mas nos dias que certa vez Jesus fez um milagre, de multiplicar pães e peixes e alimentou toda uma multidão. E a multidão, vendo aquilo, ela se empolgou, ficou impressionada, dizendo: nossa, ele é mesmo profeta, ele fez um milagre, ele é o Messias, ele vai ser o nosso líder. E a multidão ficou empolgada, sabe? Fazendo aquele barulho todo. Então eles queriam fazer de Jesus um rei, porque a expectativa deles era que o enviado, o Messias, fosse libertar eles daquele sofrimento, que eles viviam naquele tempo. Iria ser um conquistador, um líder. E Jesus, então, vendo todo aquele entusiasmo, aquela expectativa deles, Jesus resolveu se retirar e ficar sós. E daí no outro dia a multidão foi atrás de Jesus de novo. E aí Jesus foi e falou para eles: olha, vocês vieram atrás de mim não porque viram o Pai em mim, mas porque eu fiz um milagre. Vocês comeram e ficaram satisfeitos. E Jesus queria ensinar para eles que era sobre o reino de Deus, era sobre ele, não era sobre ele ter dado comida para eles, mas tem algo maior. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que satisfaz a nossa alma. Jesus veio para nos livrar do pecado, nos reconciliar com Deus, nos tirar do reino das trevas e nos levar para o reino de Deus. A missão de Jesus não era ser um conquistador, mas o Redentor. Sabe, Jesus é aquele que sentava com pecadores, os ensinava a orar, falava do reino de Deus de forma simples, com parábolas. Jesus é aquele que olhou para os rejeitados, aquele que serviu, lavou os pés de pecadores, aquele que foi manso e humilde, aquele que ao invés dos holofortes da multidão, ele preferia estar com Deus a sós. E por quê? Porque ele veio fazer a vontade do Pai e não da multidão. E eu percebo que muitos hoje se perdem porque querem ouvir mais a voz da multidão do que a voz de Deus. Preferem agradar a multidão do que agradar a Deus, mais a atenção da multidão do que o olhar de Deus. E se por acaso não têm o olhar, a atenção da multidão, se frustram, entram em crise, porque querem o reconhecimento da multidão e não o reconhecimento de Deus. E eu oro para que a gente entenda que
nunca foi sobre o que a multidão quer ouvir, nunca foi sobre reconhecimento de homens, nunca foi sobre a nossa influência e nunca será, mas é sobre o reino de Deus. É sobre a influência de Cristo, o poder da influência de Cristo. E é sobre o que Ele pensa, é sobre a gente estar cultivando algo diante de Deus, além daquilo que as pessoas podem ver, a multidão pode ver, mas que o Senhor está vendo. Então a gente aprende que Jesus não se impressionava com a multidão, pelo contrário, a multidão não estava com ele até o fim. Quando ele pregava a verdade, a palavra de Deus, muitos iam embora, porque não agradava. A multidão só tá ali enquanto tá agradando. No fim mesmo, é só você e Deus. E eu também penso sobre isso, que se retirar não é um problema. No nosso mundo, né, que nós vivemos hoje, ainda mais com a internet, o mundo virtual, a gente tem a tendência de pensar que a gente tem que estar conectado, online, disponível. E parece que se a gente tá off, a gente tá perdendo algo. Se a gente não faz o que todo mundo tá fazendo, a gente tá perdendo algo. Se eu não correspondo às expectativas do outro, então eu tô perdendo. Poxa, uma multidão tá aí. Como é que eu vou me despedir dessa multidão? Como é que eu vou me ausentar? Enfim, porque parece que a gente tem que estar disponível. A gente tem que corresponder às expectativas do outro. A gente tem que ser aprovado. Só que não é um problema se retirar. Às vezes vai ser necessário a gente desligar a TV, sair das redes sociais, ficar um pouco sozinho, sabe, desligar as vozes ao nosso redor para ouvir a voz de Deus. Eu fico pensando que a gente tem tanto desejo, né, de saber o nosso propósito, nosso chamado nessa terra, mas tudo começa em conhecer Jesus. Propósitos nascem no secreto. É nele que eu descubro quem sou, a minha identidade, e é descobrindo quem eu sou que eu entendo o que eu preciso fazer. Mas às vezes a gente quer pular etapas, a gente quer descobrir algo, uma resposta para algo, sem se relacionar com Jesus. Às vezes a gente quer ir para as nações, a gente quer o ministério, a gente quer fazer para Jesus, cantar, pregar, evangelizar, mas como está o nosso relacionamento com Ele? Quanto tempo a gente passa com Ele? Aí Jesus chega pra gente e diz: ei filho, vamos primeiro consertar isso aqui? Vamos primeiro olhar para a sua vida espiritual? Porque às vezes a gente vai querer ir e fazer, mas aí Jesus vai falar assim: não, volta para sua casa, volta ao primeiro amor, volta a honrar os seus pais, volta a amar os seus vizinhos, amar os seus colegas, amar as pessoas de perto, porque a gente precisa discernir, identificar o que o Senhor quer de nós em cada tempo. Há um tempo que a gente tem que encarar a multidão, mas há tempo também que a gente tem que se retirar. E em todo tempo, um coração voltado a amar o Senhor. Eu não sei, mas isso estava no meu coração para compartilhar hoje com vocês e eu creio que pode fazer sentido para algumas pessoas. Espero que Deus tenha falado com vocês e eu realmente acredito muito que o Senhor tem nos chamado mais e mais para o secreto. Eu me sinto muito atraída a isso. E, enfim, esse lugar que a gente deve estar todos os dias. Todos os dias. Então até o próximo vídeo, que Deus abençoe vocês. Curta o vídeo, compartilha, se inscreva se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E um beijo no coração.